A Organização do Norte do Vale foi uma das organizações mais poderosas e perigosas da história colombiana. Era composta por vários indivíduos que se destacaram como os mais temidos no submundo da Colômbia, até que, devido a barreiras, disputas e conflitos internos permeados por paranoias e traições, acabou sendo fragmentado até sua extinção. A Organização do Vale do Norte teve origem quando os líderes da Organização de Cali buscaram negociar sua rendição e a desativação do contrabando de entorpecentes na Colômbia. A ideia era que cumprissem uma pena leve e, ao serem libertados, desfrutariam do dinheiro gerado por esse próspero negócio obscuro. No entanto, isso beneficiaria os altos escalões, enquanto os capos em ascensão ou com dívidas substanciais sairiam prejudicados. Portanto, diferentes chefes dessa organização decidiram formar sua própria organização, principalmente atuando na região norte del Vale, no Vale do Cauca, o que gerou o nome ao grupo. Muitos dos primeiros membros eram ex-agentes da polícia, o que lhes permitiu estabelecer laços estreitos com vários indivíduos e autoridades públicas, facilitando a expansão do negócio por diferentes municípios e departamentos, como Unión, Roldanillo, Zarzal, La Victoria, Toro, Buenaventura, entre outros. Saudações guerreiros e guerreiras, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Antes do vídeo começar, se inscreva, ativa o sino e deixa seu like, porque isso faz com que o YouTube divulgue nosso canal para mais pessoas e vai nos ajudar muito. Dito isso, galera, agora bora pro vídeo, família! As operações da organização estabeleceram rotas de contrabando altamente bem-sucedidas, que se acredita serem utilizadas até os dias de hoje. Eles usavam embarcações de alta velocidade e pesca para transportar o ouro branco da costa do Pacífico colombiano até o México, onde eram repassadas para organizações mexicanas e, em seguida, levadas aos Estados Unidos. Em 2005, a DEA calculou que, desde 1990, a organização exportou cerca de mais de 500 toneladas de pó, com um valor estimado superior a 10 bilhões de dólares. Assim, como seu antecessor, a Organização Norte del Vale infiltrou uma extensa rede de corrupção em todas as instituições colombianas, incluindo a polícia, o exército, promotores, senadores, juízes e políticos. Eles tinham uma vasta rede de informações que os mantinha a par de qualquer plano dos inimigos da organização, bem como as forças de segurança. Uma característica marcante desta organização era o perfil discreto de seus membros. Embora fossem multibilionários, evitavam a atenção pública e não ostentavam mansões tão extravagantes como as de Dom Pablo ou Gacha, o mexicano. Aprendendo com os erros dos antigos chefões, eles faziam questões de se manter fora do radar. Sem dúvida, a Organização do Norte do Vale foi uma força muito poderosa e temida no mundo do contrabando colombiano. Cada um de seus membros tinham notoriedade e reputação significativas e particulares nesse cenário. No entanto, ao contrário de outras organizações, eles eram propensos a disputas internas e a denunciarem uns aos outros para escaparem da justiça. Isso levou à dissolução na década de 2000, deixando para trás um grande número de corpos que eram tanto aliados quanto inimigos. A seguir, apresentarei os chefes mais proeminentes que compuseram essa organização. José Orlandenal Montoya, conhecido pelo apelido de O Homem de Macacão, tornou-se o líder dessa organização, sendo respeitado, admirado e temido por todos. Esse homem entrou na máfia no final dos anos 70, nos laboratórios dos irmãos Rodrigues e Orejuela, e ao longo do tempo subiu na hierarquia, ganhando poder e estabilidade em seus próprios laboratórios até alcançar a posição mencionada anteriormente, de capo de capos. Embora tenha sido um homem muito poderoso, ao contrário dos irmãos Orejuela ou de Dom Pablo, sobre ele há muito pouca informação. Isso evidencia o excelente trabalho que ele realizava, cobrindo seus passos e rastros. Existem apenas algumas fotos e vídeos em que ele aparece, mas na organização se diz que ele não pensava duas vezes antes de eliminar seus adversários, mesmo que fossem da mesma organização. Por exemplo, acredita-se que ele tenha sido a mente por trás da execução de Efraim Hernandes, conhecido como Dom Efraim, que era até então o segundo homem mais poderoso da Organização Norte del Vale. Henao influenciou um colaborador de Efraim a eliminar seu próprio chefe para depois acabar sendo traído por Henao e derrubado por ele mesmo, a fim de se apresentar como o salvador da organização. Conforme esperado, as autoridades descobriram quem ele era e qual posição ocupava, o que levou a uma perseguição.
No entanto, devido à sua influência nas forças de segurança, ele negociou secretamente com altos funcionários do governo para se entregar voluntariamente e cumprir apenas alguns anos de prisão antes de ser libertado e desfrutar de toda a sua fortuna. Isso foi efetivado em setembro de 1997, quando ele se entregou na prisão La Modelo em Bogotá. Um mês depois de entrar na prisão, Patti Herrera tentou acabar com Wilber Varela, que era o braço direito de Henao, em meio a disputas entre a Organização do Norte e a Organização de Cali. Apesar de Varela querer se vingar, seu chefe o impediu, pois buscava acalmar os conflitos. No entanto, um ano depois, em novembro de 1998, Henao percebeu que Patti estava negociando com os estadunidenses para ser extraditado e, em troca de testemunhar tudo o que sabia, receberia uma substancial redução de pena. Henao não tomou nenhuma medida e permitiu que Varela se vingasse de Patti, executando o capo no início do mês. Essa atitude foi o gatilho para o fim do Homem de Macacão, pois na mesma prisão estava o já aleijado José Manuel Herrera, o irmão de Patti, que culpou Henao pelo fim de seu irmão. Como retaliação, ele acabou com o chefe da organização em sua cela no dia 13 de novembro, disparando 4 vezes contra o chefão do norte do vale. Esse ataque causou o fim instantâneo de Henao. Henao sempre será lembrado como um dos poucos chefes colombianos que foi equiparado a figuras como Dom Pablo, Gacha e os irmãos Orejuela, tendo jogado suas cartas com sabedoria e se mantido longe da opinião pública por bastante tempo, até que perdeu sua vida por não vigiar cuidadosamente aqueles ao seu redor. Ivan Urdinola Grajares nasceu em Dovil, Vale del Cauca. Ele conheceu os irmãos Orejuela em uma feira em Cali, nos anos 80, onde se interessou profundamente pelo negócio do contrabando. Ele começou a trabalhar com eles gradualmente e se tornou um homem de confiança extremamente leal. Quando a Organização do Norte foi firmada, eles estabeleceram uma rede de aviões e pistas clandestinas para continuar o contrabando. Embora na época o dinheiro estivesse no pó, Urdinola decidiu explorar outra área menos conhecida, optando por cultivar e exportar a papoula. Ele é acreditado por ter preenchido várias regiões do país com plantações de papoula, comprando ópio de agricultores de Cauca, Huila e Tolima. Dessa forma, ele acumulou um grande poder e se tornou um dos capos mais ricos da época. Devido às suas realizações e ambição, também ficou conhecido como o Rei da Papoula. Urdinola foi preso em abril de 1992, durante a mega operação conhecida como Operação Robledo. 2 agentes da Força Tarefa de Buscas chegaram à fazenda La Porcelana, de propriedade de Ivan. Nessa situação, os agentes esperavam resistência por parte do gangster e estavam preparados para tudo. No entanto, eles ficaram surpresos quando Ivan abriu a porta usando um pijama e, de maneira muito cordial, perguntou à polícia o que estava acontecendo. Embora tenham ficado em silêncio por um momento, eles finalmente disseram que estavam o prendendo. Ele concordou sem oferecer resistência, mas pediu permissão para tomar banho e trocar de roupa. Após isso, ele foi levado a um bunker no Ministério Público. Inicialmente, ele foi condenado a 17 anos de prisão, reduzidos para 13 devido a seu testemunho e confissão. Ele recebeu várias reduções adicionais e acabou cumprindo apenas 55 meses de pena. Ivan Urdinola faleceu em 24 de fevereiro de 2002, em sua cela na prisão de Itagüí. Ele foi encontrado por um guarda-costas jogado no chão, com espuma na boca. Surgiram várias teorias sobre sua queda, sendo uma delas mais comentada, a de que ele foi envenenado por sua esposa, Lorena Henao, ou por algum de seus inimigos. Entretanto, após 3 autópsias realizadas em seu corpo, ficou estabelecido claramente que ele veio a óbito devido a um infarto agudo no miocárdio. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família! Efraim Hernandes Ramírez, conhecido como Dom Efraim, diferentemente de seus associados, nasceu na ilha de Providência. Na década de 1970, ele atuou como policial e, posteriormente, trabalhou como armazenista nos portos. Foi lá que ele aprendeu tudo o que precisava para saber sobre mercadorias e embarcações. Aplicando esse conhecimento no contrabando, ele obteve tanto sucesso que ficou conhecido como o Senhor dos Mares. Na Organização do Norte, ele conseguiu se posicionar como o segundo homem mais importante, além de ser um dos mais ricos.
possuía mais de 30 empresas em todo o Vale del Cauca e centenas de propriedades em Bogotá, no Vale e no Equador. Entre essas propriedades destacavam-se motéis, empresas avícolas, concessionárias de automóveis e diversos apartamentos. Dom Efraim foi executado em 7 de novembro de 1996 por um de seus próprios funcionários, Fernando Cifuentes. Fernando era um dos homens de confiança de Dom Efraim, mas o problema era que ele constantemente sofria maus tratos por parte de Efraim. Orlandenau, ao perceber isso, encorajou Fernando a não se submeter, alegando que ele precisava defender sua dignidade. Após tolerar mais alguns insultos, Cifuentes decidiu agir. Acabou com seu chefe em um dos escritórios localizados no shopping Hacienda Santa Bárbara, no norte de Bogotá. Disse que Fernando foi manipulado pelo Homem de Macacão, pois este último descobriu que alguém estava considerando se tornar um informante das autoridades estadunidenses para obter uma redução de pena e sair ileso do mundo do contrabando. E foi assim que o líder da organização, ao perceber que Efraim tinha muitas informações valiosas a compartilhar, decidiu acabar com o sapo. Wilber Varela, mais conhecido como Jabon, nasceu em Rodanilo no dia 6 de novembro de 1957. Ele trabalhou durante os anos 80 por um curto período de tempo nos laboratórios de Andrés Lopes, também conhecido como A Flor. Mais tarde, atuou como executor para os irmãos Rodrigues Orejuela e finalmente se tornou o chefe de segurança de Orlandenau. Ele participou ativamente da disputa entre a Organização do Norte e a Organização de Cali, a ponto de se tornar tão eficaz que os membros da Organização de Cali o marcaram como alvo. Um ataque foi realizado contra ele no final de 1997 por ordem de Pacho Herrera. Um comboio o atacou em uma estrada próxima a Cali. Com 2 balas no abdômen, ele ainda sobreviveu. Um ano depois, ele resolveu se vingar de Pacho, ordenando sua eliminação na prisão, contratando um sicário que o alvejou a queima-roupa, resultando na queda do líder da Organização de Cali. Este ato desencadeou a queda de seu chefe Orlandenau, derrubado pelo irmão de Pacho como vingança. Após a queda do líder máximo da organização, a Organização do Norte do Vale se desestabilizou um pouco, já que não possuíam outros líderes altamente respeitado e temido. Wilber Varela e Diego Leão Montoya emergiram como 2 dos personagens mais importantes da organização. Apesar de Henao não estar mais presente, Varela, por respeito e estima por ele, vingou-se do clã Herrera, eliminando Álvaro Herrera em setembro de 1999, William na metade dos anos 2000 e José Manuel, o Inválido, responsável pela queda do Homem de Macacão na prisão. Ele o rastreou até Guayaquil, no Equador, e acabou com ele em agosto de 2001. Depois do fim de Urdinola, em 2002, Jabon teve um caso com Lorena, a viúva de Ivan, ajudando-a a recuperar propriedades disputadas pela família de Ivan. Além disso, por causa dessa mulher, Varela entrou em um conflito com Miguel Solano, que também era conhecido como Miguelito, a quem acabou com ele em janeiro de 2003. Varela e Dom Diego foram os principais responsáveis por uma série de disputas naquela década, resultando em mais de 1000 corpos. A queda de Miguelito foi um gatilho significativo, já que ele era muito amigo e parceiro de Dom Diego. Wilber Varela decidiu formar um grupo chamado Los Rastrojos, que servia ao capo em diferentes frentes. Este grupo enfrentou os Los Machos liderados por Dom Diego em várias ocasiões, espalhando caos por todo o Vale do Cauca. Jabon faleceu em janeiro de 2008. Sua queda é cercada por especulações e múltiplas versões. As mais mencionadas afirmam que ele foi executado por 2 de seus homens mais próximos, que ambicionavam seu poder e ascender na organização. Isso aconteceu em um complexo de cabanas turísticas conhecido como Flash Air, no estado de Mérida, na Venezuela, onde ele estava se escondendo das autoridades e de seus inimigos. Os 2 homens, ex-combatentes e membros dos Rastrojos, foram até lá sob a pretensão de apresentar relatórios a pedido de Jabon, mas eles o alvejaram repetidamente assim que chegaram, acabando com sua vida. A questão em torno da queda de Varela é que há muitas especulações no submundo sobre ele ter fingido sua morte, já que as impressões digitais do cadáver não coincidem com as do capo. Além disso, o processo de investigação e coleta do corpo foi cheio de irregularidades e inconsistências, o que reforçou as teorias de que ele ainda estava vivo, escondido sob outra identidade. Isso não seria surpreendente, já que ele já havia fingido sua queda 2 vezes antes para evitar as perseguições de seus inimigos e das autoridades.
Independentemente de ter falecido ou não, ele permaneceu um dos homens mais perigosos e temidos da Organização do Norte, a ponto de seus próprios associados tentarem manter boas relações com ele, ou então acabariam fugindo ou sendo eliminados. Diego Leão Montoya, também conhecido como Dom Diego, nasceu no Vale do Cauca em 11 de janeiro de 1958. Nos anos 80, ele entrou no mundo do crime trabalhando inicialmente na organização dos irmãos Rodrigues e Orejuela por um curto período de tempo. Mas depois de subir algumas fileiras, ele tornou-se chefe de segurança do capo Ivan Urdinola. Após a captura de Urdinola, em 1992, Montoya assumiu vários laboratórios em diferentes municípios do departamento, bem como as rotas para transportar pasta de coca de Guaviare e Caquetá. Tudo isso o colocou, ao lado de Jabon, como um dos homens mais poderosos da organização. Embora fosse um chefe da nova geração, ele manteve um perfil discreto, com formação acadêmica e uma vida social fechada, onde não exibia ostentação constantemente. No final dos anos 90, aliou-se a outros líderes da organização e formou grupos de autodefesas que o protegiam e serviam seus interesses. Inicialmente, eles contavam com apenas 30 homens, mas depois chegaram a ter mais de 600. Esse grupo ficou conhecido como Bloco Calima, e Montoya ganhou a reputação de Senhor da Guerra, sendo atribuídos a ele mais de 1.500 corpos relacionados ao paramilitarismo. Ele também travou batalhas intensas contra as Farc, Forças Revolucionárias da Colômbia, responsabilizando-as por diferentes ataques em vilas e povoados, alegando que eram colaboradores do grupo insurgente. Dom Diego cedeu o controle do Bloco Calima a Carlos Castanho, que o incorporou às Autodefesas Unidas da Colômbia, a AUC. Posteriormente, Montoya criou outro grupo conhecido como Los Machos, com o qual lutou ferrenhamente contra Jabon, na disputa mencionada anteriormente. Dom Diego foi capturado em setembro de 2007, na Operação Simeon. Dezenas de membros da unidade de busca rastrearam Montoya até uma área rural no município de Zarzal, conhecida como El Pital. Ele estava em uma pequena fazenda inacabada, sem eletricidade nem luxos, uma tática para se esconder em plena vista das autoridades. Quando as forças de segurança chegaram no local, os guarda-costas de Montoya abriram fogo para ganhar tempo para sua fuga, mas foram rapidamente eliminados. Dom Diego tentou fugir, mas tropeçou em um monte de folhas que o cobriram. Ele estava escondido em um esconderijo. Na época, ele estava entre os 10 criminosos mais procurados do mundo pela DEA, o FBI e a CIA, com uma recompensa de 5 milhões de dólares por sua captura. Em 2008, ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde um ano depois, em 2009, foi condenado a 45 anos de prisão por enviar centenas de toneladas de pó para os Estados Unidos, além de ter ligações com várias organizações mexicanas e a execução de um agente federal. Atualmente, Dom Diego vive cumprindo sua pena nos Estados Unidos. Bom família, esse foi mais um vídeo do canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sino para ficar por dentro de todas as novidades. Já solta o dedo no like também, que é para ajudar o algoritmo do YouTube a divulgar nosso canal, porque a gente precisa estar crescendo cada dia mais. Eu conto com o apoio de vocês e é isso aí, guerreiros e guerreiras. Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!